O avião é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, mas quando algo dá errado, as consequências podem ser devastadoras. Nos últimos anos, o mundo testemunhou acidentes aéreos tão chocantes que marcaram para sempre a história da aviação. Hoje, você vai conhecer os 5 piores acidentes aéreos recentes, desastres catastróficos que aconteceram em diferentes partes do planeta e que revelam como em poucos segundos, uma viagem comum e tranquila pode se transformar em uma grande tragédia. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo se quiserem mais vídeos sobre tragédias aéreas. Agora, vamos ao vídeo. No final de 2024, o mundo da aviação foi abalado pela queda do voo J28243 da Azerbaijan Airlines, um Embraer 190 que caiu em território do Cazaquistão, resultando na morte de 38 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Embora o número de vítimas tenha sido menor em comparação a outros grandes acidentes, essa tragédia marcou profundamente a história do Azerbaijão, sendo considerada a maior catástrofe aérea do país. O choque foi ainda maior porque o Embraer 190 é um modelo amplamente reconhecido por sua confiabilidade e segurança. Isso levantou imediatamente uma série de perguntas. Teria sido uma falha técnica inesperada, erro humano ou uma combinação de fatores agravados pelo ambiente severo? O local da queda ficava em uma região remota do Cazaquistão, com temperaturas abaixo de zero, ventos fortes e terrenos de difícil acesso, o que complicou as operações de resgate e investigação. Essa dificuldade fez com que os primeiros dias fossem marcados por incertezas e pela demora em localizar e analisar todos os destroços. Apesar de sua dimensão menor comparada a outros desastres aéreos, o caso teve repercussão internacional. A Azerbaijan Airlines era considerada uma companhia segura e com baixo histórico de acidentes. Isso aumentou a comoção, pois mostrou que até mesmo empresas de boa reputação estão sujeitas a tragédias. Esse acidente, ainda que menor em números, é lembrado como um exemplo de como a aviação moderna, mesmo altamente tecnológica, continua vulnerável a uma combinação de fatores técnicos, humanos e ambientais, capazes de transformar um voo de rotina em uma tragédia inesperada. Em agosto de 2024, o Brasil foi abalado por uma das maiores tragédias aéreas de sua história recente, a queda do voo Voepaz 2283 em Vinhedo, São Paulo, que resultou na morte de 62 pessoas. Esse desastre se tornou o acidente mais letal da aviação brasileira em décadas. A aeronave utilizada era de médio porte e estava acostumada a fazer rotas domésticas curtas. Justamente por isso, especialistas destacaram um ponto crítico. Esses voos exigem pousos e decolagens frequentes, o que coloca pressão extra sobre a estrutura da aeronave e seus sistemas. Esse detalhe despertou questionamentos imediatos sobre as condições de manutenção e os protocolos de segurança adotados pela companhia. O impacto aconteceu em uma região relativamente próxima de áreas urbanas, o que fez com que moradores locais, bombeiros e equipes de resgate chegassem rapidamente ao local. O choque foi tão intenso que causou uma explosão seguida de um incêndio visível a quilômetros de distância, aumentando a comoção e a dramaticidade da cena. Apesar da resposta rápida, não houve sobreviventes, e as investigações iniciais apontaram a possibilidade de falhas críticas durante o voo, sem descartar um possível erro humano combinado a problemas mecânicos. Esse acidente também foi um divisor de águas para a Voepaz, que até então nunca havia enfrentado uma tragédia de tamanha proporção. A queda colocou a empresa sob forte pressão pública e regulatória, reacendendo o debate nacional sobre a segurança de companhias regionais no Brasil. Além disso, o desastre gerou homenagens em todo o país e trouxe à tona a reflexão de como até um voo doméstico, curto e aparentemente rotineiro, pode se transformar em questão de segundos em um dos piores desastres da aviação nacional.
No início de 2025, o movimentado aeroporto de Haneda, em Tóquio, foi palco de uma colisão que paralisou o Japão e chamou a atenção do mundo. Uma aeronave comercial da Japan Airlines, pronta para decolar com centenas de passageiros a bordo, colidiu na pista com uma aeronave menor da Guarda Costeira, que estava realizando operações de rotina. O choque provocou um incêndio impressionante e cenas dramáticas na pista. Imagens que circulavam nas redes sociais mostravam fumaça preta e equipes de emergência correndo contra o tempo. O episódio chocou pela combinação de dois fatores: o potencial catastrófico do acidente num dos aeroportos mais movimentados do mundo e, ao mesmo tempo, a notável eficiência da evacuação, graças ao treinamento rigoroso da tripulação da JL e à pronta atuação dos serviços de emergência. A maioria dos 379 passageiros a bordo da aeronave comercial conseguiu escapar com vida, uma operação de evacuação que muitas autoridades qualificaram como exemplar. Infelizmente, a pequena aeronave da Guarda Costeira sofreu perdas. Vários tripulantes chegaram a não resistir aos ferimentos, tornando o episódio uma mistura de milagre e tragédia. A colisão em Haneda ficou marcada, portanto, por dois contrapontos: a tragédia humana das vidas perdidas na aeronave menor e o milagre da evacuação em massa que salvou praticamente todos os passageiros do avião comercial. Foi um lembrete duro e visceral de que, mesmo nos aeroportos mais avançados do mundo, pequenas falhas podem ter consequências gigantescas, e que o preparo e a resposta rápida são a diferença entre uma catástrofe total e uma história de sobrevivência. Em dezembro de 2024, a Coreia do Sul foi palco de uma de suas maiores tragédias aéreas: a queda do voo Jeju Air 2216 no Aeroporto Internacional de Muan. A aeronave, um voo internacional, transportava centenas de pessoas quando perdeu o controle durante o procedimento de aterrissagem. O impacto foi devastador, resultando na morte de 175 passageiros e 4 tripulantes, tornando-se o pior acidente aéreo da história da aviação sul-coreana. A violência da queda foi tamanha que destroços se espalharam por centenas de metros, dificultando o trabalho das equipes de resgate. Imagens aéreas mostravam o local transformado em um verdadeiro campo de destroços, com fumaça subindo ao céu e equipes de emergência correndo contra o tempo, em meio a condições caóticas. O acidente comoveu não apenas a Coreia, mas o mundo inteiro, já que muitos dos passageiros eram estrangeiros. As investigações preliminares levantaram hipóteses sobre condições climáticas adversas somadas a possíveis falhas técnicas. A região de Muan, especialmente no inverno, pode apresentar neblina densa e ventos fortes, o que aumenta consideravelmente os riscos durante pousos. Histórias pessoais também vieram à tona após a tragédia. Relatos de familiares que aguardavam no saguão do aeroporto viralizaram nas redes sociais, mostrando o choque coletivo diante da notícia. Para o país, a dor foi comparável a outros grandes desastres nacionais, gerando luto oficial e homenagens em memória das vítimas. Apesar da dimensão devastadora, especialistas destacaram a importância do caso como um alerta. O acidente do Jeju Air 2216 se tornou um marco trágico, mas também um estudo de segurança, usado por autoridades internacionais para repensar sistemas de pouso em condições extremas. Ele mostrou mais uma vez que, mesmo em países com alto padrão de tecnologia e segurança aérea, um conjunto de falhas e fatores ambientais pode resultar em catástrofes sem precedentes. Em junho de 2025, a Índia foi palco de uma das maiores tragédias aéreas da história recente: a queda de uma aeronave da Air India que matou todas as 260 pessoas a bordo. O impacto foi tão devastador que rapidamente esse episódio passou a ser tratado como um dos piores desastres aéreos da década. A aeronave envolvida já era considerada antiga, e esse detalhe levantou de imediato discussões sobre a idade da frota da companhia
e os investimentos em manutenção e renovação. A Air India, apesar de ser uma das companhias aéreas mais tradicionais na Ásia, vinha enfrentando críticas constantes justamente por operar modelos envelhecidos em rotas comerciais. As imagens que circularam após a queda mostravam destroços espalhados e colunas de fumaça subindo no horizonte, enquanto equipes de resgate enfrentavam enormes dificuldades devido ao local do impacto de difícil acesso. O desastre mobilizou imediatamente autoridades e levantou debates políticos dentro da própria Índia. Além da dor das centenas de famílias, para muitos, a queda de 2025 simbolizou não apenas a fragilidade da companhia, mas também a vulnerabilidade da aviação em países que enfrentam grande crescimento no número de passageiros, mas ainda carecem de investimentos pesados em infraestrutura e tecnologia. No fim, a tragédia da Air India em 2025 deixou uma mensagem clara. Por mais que a aviação seja considerado o transporte mais seguro do mundo, basta uma única falha para transformar um voo de rotina em uma das maiores catástrofes da história. Esses desastres aéreos nos lembram de como a aviação, apesar de ser o meio de transporte mais seguro, pode se transformar em palco de tragédias que chocam o mundo inteiro. Cada um desses acidentes deixou marcas profundas na história e mostrou que no céu não há espaço para falhas. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo qual o próximo vídeo gostariam de assistir aqui no canal. Mas nossa aventura não para por aqui. Assista também ao vídeo sobre os 5 piores acidentes aéreos da história, desastres ainda mais devastadores que marcaram a história da aviação e de países inteiros para sempre. Eu te espero lá!